Vivemos tempos em que a verdade já não é amada, mas tolerada com desprezo. Tempos em que a fé é tratada como relíquia, a moral como opressão, a santidade como loucura. O mundo moderno, embriagado de progresso técnico e decadência espiritual, caminha como um cego rumo ao abismo, aplaudindo a própria ruína. E é exatamente neste cenário que ressurge, como uma trombeta, que rasga o silêncio da apostasia, a voz profética de um santo do século V, São Nilo de Ancira. São Nilo e a Profecia do Fim não é apenas um livro, é um alerta, é um julgamento, é um espelho espiritual colocado diante da nossa geração. Nele, o leitor é conduzido a uma experiência perturbadora. Descobrir que aquilo que parecia delírio apocalíptico tornou-se descrição precisa do nosso tempo. São Nilo profetizou que chegaria uma era em que os homens perderiam a vergonha, que a modéstia seria ridicularizada, que a verdade seria escarnecida, que os altares se calariam, que os pastores se tornariam covardes, que a corrupção moral invadiria até a infância, que as leis seriam ditadas pelos ímpios, que o orgulho seria exaltado como virtude e a humildade considerada fraqueza. Ele falou de um mundo em que o pecado não apenas existiria, mas seria celebrado, legalizado, ensinado e imposto. E quando confrontamos essas palavras com o século XXI, a coincidência deixa de ser casual e se torna aterradora. O livro percorre, com linguagem literária, teológica e profética, cada um desses sinais. A cultura da nudez, a pornografia institucionalizada, a erotização das crianças, a destruição da família, a inversão dos papéis naturais, o culto ao ego, a religião da autoimagem, o narcisismo elevado a dogma, a espiritualidade sem cruz, a fé sem sacrifício, a caridade sem verdade, a igreja ferida por dentro, cercada por fora, e o mundo sendo preparado, lentamente, para aceitar um falso Messias que oferecerá paz sem conversão e glória sem Deus. Este não é um livro de teorias conspiratórias. É um comentário espiritual da história. É a leitura dos acontecimentos à luz da tradição da igreja, dos padres, dos santos, da Sagrada Escritura e do sensus fidei que atravessa os séculos. Cada capítulo funciona como uma lâmina. Corta as ilusões, rasga os véus do modernismo, denuncia o engano travestido de progresso. Aqui se mostra que a crise não é apenas política, nem cultural, nem moral. Ela é, acima de tudo, espiritual. É uma crise de adoração. O homem deixou de adorar a Deus e passou a adorar a si mesmo. O altar foi substituído pelo espelho, o sacrifício pelo prazer, a cruz pelo conforto, a verdade pelo consenso, a salvação pelo sucesso. O livro revela como a vaidade se tornou uma nova religião global, como as redes sociais funcionam como templos do ego, como o amor próprio sem cruz gera uma humanidade incapaz de se arrepender, como a autoajuda sem Deus prepara almas para rejeitarem qualquer verdade que exija renúncia, como a cultura da imagem forma corações prontos para adorar a imagem da besta quando ela se manifestar. Mas a obra não é um manifesto de desespero, é um chamado à resistência, é uma convocação ao remanescente fiel, aos que ainda coram diante do pecado, aos que ainda se ajoelham, aos que ainda acreditam na missa, no rosário, na penitência, na pureza, na fidelidade, na tradição, na cruz como único caminho de salvação. Cada página ecoa como uma voz no deserto moderno. Convertei-vos, vigiai, não vos conformeis com este mundo. Não negocieis a verdade, não troqueis a eternidade pelo aplauso, não troqueis a cruz pelo conforto. São Nilo e a Profecia do Fim mostra que os tempos anunciados pelos profetas e pelos santos não pertencem mais ao futuro. Eles são o nosso presente, e diante deles não há neutralidade possível. Ou se está com Cristo, ou se está com o espírito deste século, ou se pertence à cidade de Deus, ou se caminha com a cidade dos homens rumo ao colapso. Este é um livro para quem não quer dormir enquanto o mundo arde, para quem não aceita um cristianismo morno, psicológico, adaptado, diluído, para quem entende que ser católico hoje é, mais do que nunca, ser sinal de contradição, para quem sabe que a verdadeira misericórdia começa pela verdade e termina na conversão. Ler esta obra é como subir a uma torre e enxergar, de cima, a paisagem inteira da decadência moderna e, ao mesmo tempo, avistar ao longe a única luz que não se apaga, a fidelidade à cruz, à igreja de sempre e ao Cristo que virá em glória para julgar vivos e mortos. Não é um livro para entreter, é um livro para despertar. Não é para curiosos, é para sentinelas.